Imagine a cena. Você chega ao aeroporto no Havaí um pouco mais cedo e decide relaxar na área de espera. De repente, percebe uma mulher loira e ansiosa com um vestido branco parada em um portão. Ela está olhando pela janela da pista de pouso, esperando a chegada de alguém. Você pega um chocolate em sua bolsa para confortá-la. Mas é tarde demais. Ela desapareceu no ar. Parabéns, você acabou de conhecer a mulher que espera, um fantasma residente do Aeroporto Internacional de Honolulu. Como todo fantasma, ela tem uma história de fundo sombria. Certa vez se apaixonou por um homem e ele prometeu se casar com ela. Porém, o feliz noivo viajou para o exterior e nunca mais voltou para sua amada. A traição dele partiu o coração dela e a mulher se suicidou. Mas seu fantasma ainda está preso ao aeroporto. E ela espera pelo retorno do cara, assim como o famoso cão japonês Hachiko esperava por seu dono. Ao longo dos anos, a polícia local recebeu várias reclamações sobre a mulher fantasma vagando pelos portões e outras áreas restritas. Além disso, essa entidade gosta de ficar em banheiros públicos, assim como a Murta que geme do icônico romance de fantasia. Alguns funcionários de aeroportos relataram ter visto rolos de papel se desdobrarem sozinhos enquanto limpavam banheiros vazios no meio da noite. Em alguns casos, os assentos se fecharam e os vasos sanitários deram descarga sozinhos. No entanto, é improvável que isso surpreenda alguém, pois muitos banheiros públicos têm descarga automática. Infelizmente, essa lenda urbana não esclarece a maneira de libertar o fantasma de coração partido, mas pelo menos a história é um bom lembrete para pensar duas vezes antes de fazer qualquer promessa. E por falar em mulheres assustadoras de branco, o Aeroporto Internacional de Kempegowda, na Índia, também tem uma. Certa vez, um piloto notou uma mulher estranha em um sari branco na pista de decolagem. Ele ligou para os funcionários do aeroporto pedindo ajuda, mas ela desapareceu quando a equipe chegou ao local. Várias testemunhas viram o mesmo fantasma em outras partes do aeroporto. A mulher assombrava as pessoas no departamento de cargas, nas escadas rolantes e até mesmo no estacionamento. De acordo com a mídia, ninguém conhece seu histórico ou o motivo pelo qual ela está lá. Talvez sua bagagem tenha sido perdida e a mulher esteja apenas tentando recuperá-la. Atualmente, Suvarnabhumi, em Bangkok, é um dos aeroportos mais movimentados do mundo, mas isso não impede que esse centro de transporte também detenha o título de lugar mais assombrado da Tailândia. Embora a imaginação tenda a desenhar algo velho e empoeirado quando ouvimos a palavra assombrado, Suvarnabhumi é relativamente novo. Começou a operar em 2006, mas descobriu-se que o terreno embaixo dele costumava ser um antigo local de sepultamento. As equipes de trabalho tiveram que drenar um pântano chamado Cobra para preparar a área para a construção. E eventos misteriosos passaram a ocorrer desde os primeiros dias de trabalho. Lamentos, gritos assustadores e até música clássica surgiram do nada. Alguns operários se recusaram a continuar a obra porque tinham muito medo de forças malignas. Os habitantes locais acreditavam que estavam irritando as entidades que estavam dormindo sob o novo aeroporto. Por isso, 99 monges tailandeses foram convidados a realizar um ritual. Juntos cantaram por 9 semanas para eliminar todas as vibrações ruins. A cerimônia estava quase terminada, mas de repente um homem aleatório interrompeu o evento e afirmou estar possuído por uma das entidades locais. A mensagem foi bastante clara: vocês deveriam construir uma casa dos espíritos para garantir o bom funcionamento do aeroporto. Dito isso, ele desmaiou. Mais tarde, o homem acordou sentindo-se normal e consciente. A direção do local decidiu atender ao misterioso pedido. Casas espirituais fazem parte das crenças tradicionais tailandesas. Os proprietários de terras constroem pequenos santuários para estabelecer amizades com entidades invisíveis que possam habitar seus lotes de terra. Portanto, se algum dia você estiver no aeroporto de Bangkok, não se esqueça de dar uma olhada nesse artefato. E também não deixe de visitar o The Churning of the Ocean, esculturas notáveis que retratam um antigo mito hindu. A história é basicamente sobre divindades claras e escuras trabalhando juntas para obter Amrita, a bebida da imortalidade. Aqui está outro exemplo de por que você deve pensar duas vezes antes de construir um centro de transporte em um terreno questionável. Bem-vindo ao Aeroporto Internacional de Denver, supostamente um dos assombrados mais famosos do mundo. Ele fica em um terreno isolado especial que era considerado sagrado por seus antigos moradores, de acordo com a mídia. As pessoas relataram vários problemas e incidentes estranhos ocorridos no local desde o início da construção.
Atualmente, esse lugar atrai inúmeros caçadores de mistérios e o número de lendas urbanas em torno dele se multiplica. Alguns investigam o significado oculto por trás dos murais e gárgulas locais. Outros acreditam que a estátua gigante de um cavalo cor de cobalto em frente ao aeroporto é assombrada. Isso se deve ao fato de que a escultura, conhecida como Blucifer, tirou a vida de seu criador, Luis Jiménez. Em 2006, uma peça se soltou e atingiu o escultor quando ele estava terminando seu trabalho. O enorme layout e a localização remota do aeroporto inspiram algumas pessoas a especular que há um bunker secreto sob ele. De fato, é maior do que algumas cidades reais, como São Francisco, por exemplo. Mas o porta-voz do local desmascarou esse mito, dizendo que o centro de transporte deve suportar pelo menos 50 milhões de viajantes por ano. Portanto, ele precisa ser enorme. Nosso próximo destino pode inspirá-lo a revisitar The Langoliers, criado pelo lendário escritor de terror Stephen King. Embora o thriller tenha se passado no aeroporto da cidade natal de King, em Bangor, no Maine, falaremos sobre o histórico aeroporto Chandler, localizado em Fresno, na Califórnia. Esse lugar tem muitas histórias anormais para contar, incluindo relatos de pessoas que atravessaram a parede do antigo terminal. Alguns passageiros ouviram vozes sem corpo no restaurante do aeroporto. A equipe da cozinha uma vez relatou ter escutado um ruído suspeito enquanto limpava o local. Eles foram ver o que estava acontecendo e testemunharam um prato se movendo pelo balcão e caindo no chão. Talvez o cliente invisível estivesse apenas chateado com os preços excessivamente altos dos alimentos. Ei, isso pode acontecer. Assim como o aeroporto de Honolulu, Chandler tem um fantasma residente. É um homem idoso na torre de controle. Felizmente, ele não incomoda ninguém. De acordo com testemunhas oculares, está apenas olhando para o campo como se estivesse observando aeronaves invisíveis decolando e pousando. Enquanto isso, a lenda urbana por trás do aeroporto internacional de Savannah, Hilton Head, é assustadora e romântica ao mesmo tempo. Ela diz o seguinte: se você pousar logo após o pôr do sol, terá a chance de ver 2 fantasmas ao longo do lado norte da pista. A fábula diz que são os fantasmas de Richard e Catherine Dodson, que costumavam viver no terreno embaixo do aeroporto. Eles também não incomodam os passageiros ou a equipe. Parece que estão apenas cumprimentando as pessoas que chegam. Nossa lista não pode estar completa sem o aeroporto de Manchester. Esse lugar movimentado atende a cerca de 28 milhões de passageiros por ano e também abriga alguns fantasmas assustadores. Passageiros e funcionários relataram ter visto figuras assustadoras e fenômenos estranhos, como portas batendo sozinhas. Os arquivos da década de 1970 do local revelaram que alguns funcionários se recusavam a aparecer no Terminal 3 sozinhos depois de escurecer, porque tinham muito medo. Certa noite, um trabalhador local viu uma figura com um chapéu de piloto entrando em um banheiro. Nenhum voo estava programado para chegar ou partir naquele momento, então ele decidiu seguir o misterioso cavalheiro. Mas o banheiro estava vazio e as luzes sensíveis ao movimento não mostraram nenhuma reação ao estranho. Algumas pessoas relataram ter se encontrado cara a cara com um fantasma de um piloto em um uniforme escolar antigo. Ele costumava vagar pelo Terminal 3 parecendo desorientado, mas infelizmente ninguém sabe ao certo sua história. Outro morador assustador de lá é o Vigia Noturno, um fantasma de um guarda de segurança da década de 1960. Um ex-funcionário do local encontrou esse homem e tentou falar com ele, mas a figura simplesmente desapareceu no ar, deixando o pobre cara em estado de choque. Depois disso, ele decidiu deixar seu emprego para sempre. Eu posso entender o sujeito.